Vídeo aula Java de número 82. Vou mostrar hoje como criar um programa de desenho, como se fosse um Paint, ok? Então aqui eu tenho o exemplo do Paint. Quando eu clico na opção lápis, eu posso criar um desenho, escrever alguma coisa desta forma. Então eu quero criar exatamente isso no Java. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Então, com o conhecimento das videoaulas até agora, a gente já pode fazer este programa. Então, para iniciar, eu criei uma classe e chamei ela de MiniPaint. Ela está herdando de JFrame e no construtor da classe eu tenho alguns métodos de configuração da janela. E no método main estou simplesmente instanciando a classe e vai ser esta janela vazia aqui, beleza? Então, quando eu passar o mouse na janela e clicar com o botão do mouse, eu quero escrever exatamente do mesmo modo que eu estou fazendo aqui. Estou clicando e desenhando alguma coisa, beleza? Eu quero fazer isso aqui na minha janela Java. Como que a gente vai fazer isso? Vamos começar então. A primeira coisa que eu vou fazer é sobrescrever o método Paint que eu mostrei na última aula. Public void Paint. Ele recebe por parâmetro o objeto graphics. Então vou escrever aqui, ó, graphics, e dar um nome. E aqui dentro é que vamos desenhar alguma coisa com os métodos a partir desse objeto graphics, beleza? Porém eu tenho que importar ele antes. Está aqui importado, ok. E aqui eu vou utilizar o método drawLine para criar aquele desenho que eu acabei de mostrar no Paint agora, beleza? Porém, eu vou precisar da coordenada x, y inicial e x, y final, beleza? Porém, ainda não tenho essas coordenadas, então vou deixar como um comentário por enquanto. Daqui a pouco a gente vai usar este método para criar o desenho, beleza? E como eu tinha dito, toda vez que eu clicar com o botão do mouse, pressionar, eu quero pegar todo esse caminho do mouse que eu estou percorrendo na janela e criar desenhos com ele. Beleza? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar armazenar todas essas coordenadas por onde o mouse está passando. Como que eu posso fazer isso? Posso criar um objeto para armazenar as coordenadas x e y. Beleza? Então vou criar aqui, ó, public class, vou chamar de desenho. E aqui, ó, eu vou abrir e fechar chaves, pois é um objeto, não tem abre e fecha parênteses. E nele eu vou ter o atributo x e y, separado por vírgula e ponto e vírgula. E dentro dele eu vou criar o construtor dele. Ele é uma classe, então tem um construtor public desenho, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E dentro do construtor eu quero inicializar estes atributos. Como que eu faço isso? Vou passar aqui, ó, int x, separei por vírgula, int y. E aqui dentro eu vou com this referenciar os atributos, que são estes dois, referenciei, acessei eles. E com igual eu vou colocar y dentro do atributo y. São diferentes dados. Este vai vir daqui, por onde eu passar no construtor, e este vai ser o atributo da classe, beleza? E mesma coisa eu vou fazer para o x. This x, referenciando o atributo da classe, recebe y, informando aqui o parâmetro passado. Beleza? Então eu criei o meu objeto que vai armazenar as coordenadas do mouse. Porém, serão várias coordenadas. Então eu vou precisar de um array, um vetor de várias coordenadas. Para isso eu vou criar um ArrayList. Então, ArrayList do tipo desenho, sinal de menor, sinal de maior, e passa o objeto que ele vai armazenar. No caso é o objeto desenho que eu criei exatamente aqui, beleza? Eu posso dar qualquer nome, eu vou dar o nome de desenhos, igual a new ArrayList, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Não se esquecendo do sinal de menor e maior, beleza? Então eu criei aqui o meu ArrayList de objetos do tipo desenho. Agora eu vou preencher este array. E quando que eu quero preencher esse array? A todo momento, pois o mouse eu posso mexer em uma velocidade muito grande. Então a todo momento eu tenho que estar pegando a coordenada, beleza? Porém, desenhar na tela será apenas quando eu apertar. Beleza.
Então, para capturar as coordenadas do mouse a todo momento, a melhor forma é criar uma classe thread, que vai ser executada simultaneamente, capturando as coordenadas do mouse a todo tempo, beleza? Então, como que eu crio uma classe thread? Vou aqui em qualquer lugar do meu programa, pode ser aqui embaixo mesmo, criar a classe thread. Public class, eu posso dar qualquer nome, vou dar o nome de time. Ela vai herdar extends de thread. Abre e fecha chaves, pois é uma classe, beleza? E como nós sabemos, a partir da videoaula de thread, a classe thread tem o método public void run. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E este método, quando a classe thread, ou seja, a time, for acionada, quando eu iniciar, vai executar o método run. E quando que eu quero que execute? A todo momento, infinitamente. Para isso, eu crio um while true, ou seja, enquanto verdadeiro, ele vai ficar executando, beleza? E a todo momento eu quero capturar as coordenadas do mouse. Então, como que eu capturo estas coordenadas? Através de um objeto que se chama point. Eu posso dar qualquer nome, vou dar o nome de ponto. E nele eu vou atribuir um método que se chama getMousePosition. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, pois é um método. Este método vai retornar as coordenadas x e y para esse objeto do tipo point. Eu tenho que importar ele, não se esqueça disso. Está aqui em cima importado. E agora, dentro deste objeto, eu tenho a coordenada x e y atual do meu mouse, beleza? E o que eu quero fazer agora? Cadastrar neste array criado aqui em cima, ArrayList desenhos, um objeto, ou seja, a cada segundo ou a cada momento, milésimo de segundo, que executar neste while, eu vou capturando a coordenada do mouse e cadastrando um novo objeto no meu ArrayList. Eu vou fazendo isso a todo momento e desta forma, no meu ArrayList, eu vou ter todas as coordenadas que o mouse passou na janela, beleza? Como que eu posso fazer isso? Aqui no meu array desenhos.add, um novo objeto. Este objeto será new desenho. E no seu construtor, como fizemos aqui, ele recebe x e y. Então, eu capturei aqui, ó, as coordenadas do mouse neste objeto. Então, através dele, eu vou passar as coordenadas. Ponto x, separei por vírgula, ponto y. Pois desta forma, acessando aqui, ó, ponto x deste objeto aqui acima, eu acessei o ponto x do mouse. E acessando o ponto y, eu acessei a coordenada y do mouse, beleza? Então eu criei um novo objeto com x e y que o mouse esteve e adicionei no meu ArrayList, beleza? Porém, este método só vai pegar enquanto o mouse estiver no espaço que a janela está ocupando. Quando tirar o mouse daquela janela do Java, ele não vai conseguir capturar mais e vai gerar um erro. Então, para tratar o erro, eu vou colocar aqui, ó, try catch e tratar o erro, beleza? Por enquanto eu vou deixar sem tratar, só com a estrutura aqui mesmo, ok? Se precisar a gente vai lá e trata. Ok, feito isso, eu preciso iniciar essa minha classe time, que está herdando de thread, que é uma thread, beleza? Então eu vou iniciar ela no meu construtor aqui em cima da minha classe principal, minipaint. Eu vou inicializar a minha thread com new, o nome dela que é time, abre e fecha parênteses, ponto start. Desta forma a gente inicializa a thread, beleza? Então inicializei, ela vai executar o método run, que é isso daqui, enquanto verdadeiro, ou seja, infinitamente. Infinitamente ele vai pegar a coordenada do mouse e adicionar mais um objeto do tipo desenho, que tem a posição x e y do mouse, no meu ArrayList, beleza? Então, dentro deste ArrayList, eu vou ter todas as coordenadas que o mouse passou. Agora, o que eu preciso fazer é desenhar estas coordenadas na janela. Para fazer isso, eu vou ter que percorrer todo este ArrayList e desenhando coordenada por coordenada. Para percorrer um array, um vetor, eu crio um for. Então, vou criar aqui, ó, for int i
for igual a 0 e menor que o tamanho do meu array, porque eu quero passar por todas as posições. Então, desenhos.size e mais. Enquanto ele for percorrendo por todo o array list, eu quero que ele desenhe as coordenadas, uma por uma. Para fazer isso, então eu vou criar uma variável aqui, ó, int x, e nela eu vou colocar desenhos.get o index i, que vai ser o index atual dessa repetição do for, beleza? E aqui com um ponto eu acesso a coordenada x. Beleza, vou fazer a mesma coisa para a coordenada y. Então aqui embaixo, int y, acessei o meu objeto atual com este código, desenhos.get i, e aqui ponto y para acessar a coordenada y deste objeto. Ok, desta forma eu já tenho y e x atual. Cada vez que repetir vai ter um diferente, beleza? E aqui eu posso simplesmente passar xy, pois esta coordenada vai ser a x inicial, y inicial, x final, y final. Porém, se eu executar, podemos ver que ainda não vai funcionar, ó. Não funciona, beleza? Por quê? Porque toda hora eu vou ter que estar repintando a tela, porque toda hora eu estou tendo desenhos diferentes nessa tela. Então, toda hora eu vou ter que estar acionando este método paint e repintando a janela novamente. Onde que eu posso fazer isso? O melhor lugar é aqui, pois está repetindo toda hora dentro do while true, na minha classe time, thread. Então, eu vou poder estar repintando a janela toda hora com o método repaint. Aqui, ó, repaint. Então, desta forma, a gente já pode testar se está funcionando. Opa, ainda não. O erro pode ser na hora de inserir o x e o y, eu posso ter repetido os dois. Exatamente aqui, ó, na hora de criar o objeto, em vez de no this x eu colocar o x, eu coloquei novamente o y. Executando novamente, e já podemos notar que o desenho vai seguir no mouse. Ó. Toda vez que eu passar em algum lugar, ele vai pintando o rastro do mouse. Porém, o efeito ainda não está parecido com o efeito do Paint. A gente quer exatamente assim, ó. A gente vai passando o mouse e vai ficando a linha certinho no rastro do mouse. E aqui a gente pode notar que está bem diferente. Como que resolver isso? A gente pode notar que a cada vez que o mouse vai passando, vai deixando as bolinhas, uns rastros. E o espaço entre essas bolinhas, a gente poderia estar ligando eles e assim vai formar uma linha. E como que eu faço isso? Eu posso pegar a coordenada anterior com a próxima coordenada e ligar as duas. Para fazer isso, aqui no meu método paint, eu posso estar criando mais duas coordenadas, ou mais duas variáveis, x2 e int y2. E aqui, ó, na hora de atribuir, em vez de atribuir a coordenada atual, que eu acabei de capturar aqui, ó, desenhos.getI, eu coloco a anterior. Para fazer isso, eu subtraio 1, pois o i indica a coordenada atual da repetição. Se eu coloco i-1, vai ser a coordenada anterior, o objeto anterior do meu ArrayList, beleza? Então eu vou fazer a mesma coisa para o y2. Então eu vou aqui, ó, colocar o y da coordenada anterior. E aqui embaixo, no drawLine, eu coloco x2, y2, que vai ser onde o método vai iniciar a desenhar, e aqui no atual, onde ele vai terminar. Porém, como a minha repetição vai começar do zero, e eu estou capturando aqui, ó, índice -1, então eu estou acessando a posição -1 de um vetor, e não existe essa posição -1. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar com 1 aqui, para dar certo, ok? Executando, e tá aí, ó. Agora o efeito é bem parecido com o do Paint, com o lápis do Paint. Qualquer lugar que eu passar na janela com o mouse, ele vai desenhando, beleza? Porém, eu só quero que desenhe quando eu apertar, e diferentemente disso, todo lugar que eu passo, ele está desenhando. E como que eu faço isso? Desenhar apenas quando eu clicar no mouse. Eu vou precisar adicionar uma ação no mouse, nos cliques do mouse, beleza? Então, para fazer isso, eu posso aqui no meu construtor da minha classe principal adicionar add mouse listener, beleza? E aqui entre parênteses eu coloco new mouse listener.
e automaticamente já vai me trazer todos os métodos que tratam todos os eventos deste mouse. Eu vou apagar esses comentários para ficar mais legível aqui o código e mais organizado. A gente pode notar que trouxe todos os métodos: mouse clicked, mouse entered, mouse pressed, mouse exited e assim vai. Cada um faz alguma coisa. A gente vai precisar aqui utilizar dois: mouse pressed, quando eu pressionar o mouse, como se fosse na hora de desenhar no Paint, pressionado o mouse, e mouse released, que será na hora que eu soltar este mouse, beleza? Deste modo, as ações do mouse já está tratada. Eu agora só preciso colocar o código aqui dentro que eu quero que ele faça, ok? E o que eu quero que ele faça? Que apenas quando eu pressionar o mouse, desenhe. Eu posso então criar uma variável booleana, vou aqui criar boolean, e chamar de pressionado. Chamei de pressionado e coloquei false inicialmente, beleza? E aqui, ó, na minha classe thread, que está rodando a todo momento com o meu while true, eu só quero que execute este código, que é o de capturar as coordenadas, apenas quando eu estiver pressionando o mouse. Então eu posso colocar aqui, ó, if pressionado foi igual a verdadeiro, porém ele já vai ser verdadeiro, então eu não vou nem colocar aqui igual a verdadeiro. Abre e fecha chaves em todo este local, beleza? Vou dar aqui uma indentação. Então, somente se estiver pressionado que eu quero que capture o mouse e adicione no meu ArrayList, para que o meu método Paint desenhe as coordenadas, beleza? Porém, eu inicializei aqui, ó, com false. Então, eu vou colocar verdadeiro nele apenas quando o mouse estiver pressionado. Então, pressionado recebe true, verdadeiro, quando ele for pressionado. E quando ele for soltado o botão do mouse, eu coloco false novamente, false, ok? Então, vamos executar para ver se já está funcionando. Tá aí, ó, pressionei, beleza, desenhou enquanto estava pressionado. Soltei e parou de desenhar. Agora eu vou pressionar novamente, começa a desenhar de novo, ok? Porém, a gente pode notar um erro, ó. Toda vez que eu solto, para de desenhar. Toda vez que eu pressiono novamente, ele continua, emenda os dois desenhos. Ó, terminei neste ponto, vou começar aqui, emendou os dois desenhos. Por que isso? Porque aqui no meu método Paint, ele vai estar capturando a coordenada anterior e desenhando aqui. Ok? Então ele vai estar emendando os dois desenhos, as duas últimas coordenadas. Para resolver parcialmente este problema, a gente pode fazer só isso aqui, ó. Toda vez que eu pressionar novamente, eu limpo o meu vetor de coordenadas, o meu array de desenhos. Então, desenhos.clear, para limpar todas as coordenadas dentro do meu vetor. E agora, executando, vocês vão poder notar que eu soltei e não vai continuar a partir do último ponto, ó, não vai emendar mais, beleza? Então agora eu já posso desenhar tranquilamente. Porém, resolvendo desta forma, quando eu redimensionar a minha janela, olha o que vai acontecer, só vai lembrar da última ação feita, do último desenho feito. Então, com este método não é a melhor forma de resolver este problema, porém é o mais simples, beleza? Como a gente está criando o vídeo aqui de forma didática, a gente não vai aprofundar para resolver esse problema da melhor forma. Assim está ótimo por enquanto, beleza? Então eu já posso desenhar aqui da mesma forma que eu desenharia no Paint. Eu fiz aqueles desenhos ali, então eu vou fazer aqui também, ó. Da mesma forma, vai ficar praticamente idêntico, ó. Escrevendo o meu nome e vai funcionar como se fosse o lápis do Paint, beleza? Temos aí praticamente o mesmo resultado do Paint. Claro que um programa bem simples, limitado, ele só faz isso e tem alguns problemas como o que eu acabei de mostrar, mas já é um ótimo mini Paint aí para a gente brincar, beleza? E praticar o conhecimento aprendido. Então, desta forma que a gente cria um programa de desenho no Java. É claro que existe também várias outras formas, esta é uma delas. Caso você descubra uma forma mais simples, pode postar nos comentários. Até a próxima aula.